Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Na doença do refluxo gastroesofágico, nós temos o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago. E esse refluxo do conteúdo gástrico causa sintomas e ou complicações. O material refluído pode ser ácido ou não ácido. O refluxo com conteúdo ácido ocorre em 80 a 90% dos casos. E o refluxo não ácido ocorre em 10 a 20% dos casos. A doença do refluxo ocorre em 15 a 20% da população de países ocidentais. E no Brasil, estima-se que mais de 20 milhões de pessoas tenham a doença do refluxo gastroesofágico. É importante ressaltar que nós temos um refluxo fisiológico, que é de curta duração e rápida depuração, ou seja, assim que a gente tem esse refluxo fisiológico, o esôfago, com seus mecanismos de defesa, faz a depuração desse material refluído. O refluxo fisiológico ele não causa sintomas e nem complicações. E nós temos o refluxo patológico. Nesses casos, nós temos vários episódios de refluxo, temos acidez prolongada no esôfago e temos sintomas e a própria lesão esofágica. As lesões esofágicas ocorrem quando a mucosa do esôfago é exposta a esse material do refluxo. E esse material contém agentes agressores, que pode ser ácido clorídrico, pepsina, sais biliares e enzimas pancreáticas. Em relação à fisiopatologia, o mecanismo mais importante para o aparecimento da doença do refluxo gastroesofágico é a abertura e o relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior fora do momento de deglutição. Então, o esfíncter esofagiano inferior ele fica entre o esôfago e o estômago. Então, ele deveria abrir apenas no momento da deglutição. Na doença do refluxo, nós temos vários eventos de aberturas e relaxamentos desse esfíncter esofagiano inferior. E quando esse esfíncter abre e relaxa, nós temos a passagem do material gástrico para o esôfago. Na fisiopatologia da doença do refluxo gastroesofágico, podemos ter também uma hipotonia do esfíncter esofagiano inferior, ou seja, o esfíncter esofagiano inferior ele não fecha e por isso o conteúdo gástrico retorna ao esôfago. E podemos ter também comprometimentos anatômicos. Nós temos estruturas do diafragma crural e ligamentos que fornecem uma compressão extrínseca ao esfíncter esofagiano inferior. Se nós temos qualquer alteração nesses componentes anatômicos, nós podemos ter abertura esporádica do esfíncter esofagiano inferior, favorecendo o aparecimento da doença do refluxo gastroesofágico. Então, essas estruturas anatômicas, elas comprimem o esfíncter esofagiano inferior, ajudando a manter esse esfíncter fechado. Se a gente tem qualquer alteração nessas estruturas anatômicas, eu tenho abertura esporádica do esfíncter esofagiano inferior. É também muito importante lembrar que nós temos mecanismos fisiológicos antirrefluxos, mecanismos que protegem o indivíduo dessa lesão esofágica do refluxo. Nós temos, por exemplo, as ondas de depuração ou lavagem, ou seja, eu tenho refluxo e o esôfago tem essas ondas de lavagem que vai fazer com que o material refluído volte ao estômago. Nas formas graves de refluxo, eu também posso ter uma hipocontratilidade do esôfago distal, o que ajuda a aparecer, ao aparecimento desse relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior. Então, se eu tenho também um comprometimento dessas ondas de lavagem, isso favorece também o aparecimento da doença do refluxo gastroesofágico. Então, aqui, nessa imagem, a gente resume os principais mecanismos fisiopatológicos no aparecimento da doença do refluxo, lembrando sempre que o mais importante são os relaxamentos transitórios do esfíncter esofagiano inferior. Podemos ter também a hipotensão do esfíncter esofagiano inferior. Podemos ter, como eu já comentei, defeitos nos elementos anatômicos antirrefluxo. Podemos ter um comprometimento na depuração ácida,
Ou seja, eu tenho refluxo e eu não consigo depurar esse material refluído. Eu posso ter também um defeito na resistência epitelial esofágica. Se eu tenho um material refluído altamente agressivo, isso favorece também uma lesão esofágica. Então eu posso ter ácido clorídrico, pepsina, sais biliares e tripsina, causando uma lesão esofágica. E posso ter também um comprometimento no esvaziamento gástrico ou um aumento da pressão abdominal. Por exemplo, o refluxo ele é mais comum em indivíduos obesos. Por quê? Eu tenho um aumento da pressão intraabdominal que aumenta a pressão para que o conteúdo do estômago retorne ao esôfago. Vamos resolver então essa questão. A doença do refluxo é um problema de elevada prevalência no Brasil. Assinale a alternativa que representa o mecanismo mais comum do refluxo gastroesofágico pós-prandial. Então, o mecanismo fisiopatológico mais importante para o aparecimento da doença do refluxo são os relaxamentos transitórios do esfíncter esofagiano inferior. Relaxou, o esfíncter abre e o conteúdo do estômago retorna ao esôfago, causando sintomas e ou complicações, e por isso a alternativa correta, a alternativa D, relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior. Nós temos alguns fatores que aumentam o risco do indivíduo evoluir com doença do refluxo. Os principais são os seguintes: condições que aumentam a pressão intraabdominal, obesidade e gestação. Hérnia de hiato por deslizamento. Nem toda hérnia de hiato aumenta o risco do aparecimento do refluxo. Apenas a hérnia por deslizamento. Gastroparesia, ou seja, uma lentificação, um retardo no esvaziamento gástrico, também contribui para o aparecimento da doença do refluxo. Tabagismo e álcool são fatores muito importantes, e a hiperglicemia, e não podemos esquecer também dos medicamentos. Alguns medicamentos promovem o relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, aumentando a chance do indivíduo ter doença do refluxo. Os principais são os seguintes: benzodiazepínicos, bloqueadores do canal de cálcio, anticolinérgicos, ácido acetil salicílico, teofilina e progesterona que a gente utiliza na reposição hormonal. Essa próxima questão cobra justamente esse conhecimento. Medicamentos utilizados na prática clínica podem interferir na pressão do esfíncter esofágico e possibilita o refluxo. O medicamento que diminui a pressão do esfíncter esofagiano inferior é antiácido não, são até utilizados no tratamento. Baclofeno é uma medicação que aumenta a pressão do esfíncter esofagiano inferior e pode inclusive ser utilizada no tratamento da doença do refluxo. E doperidona é um procinético que às vezes também a gente utiliza na doença do refluxo quando o paciente tem também sintomas típicos da gastroparesia. Então, dentre essas medicações, o diazepam é uma medicação, os benzodiazepínicos são medicamentos que relaxam o esfíncter esofagiano inferior, aumentando o risco do paciente ter doença do refluxo. Quando a gente fala de manifestações clínicas, a gente tem as manifestações clínicas típicas e atípicas. As manifestações típicas são duas: pirose, também chamada de azia, e regurgitação. A pirose é aquela queimação retroesternal ascendente, ou seja, que se irradia para a base do pescoço ou garganta. E a pirose, isso já foi cobrado em prova, é o sintoma mais comum da doença do refluxo gastroesofágico. E a outra manifestação clínica típica é a regurgitação, que é o retorno do conteúdo gástrico para a boca. Então, para não esquecer, os dois sintomas típicos mais importantes que sempre o paciente tem, a gente vai pensar na doença do refluxo, é pirose e regurgitação. Quando o paciente tem pirose e regurgitação, nós temos alta probabilidade de doença do refluxo gastroesofágico. Essa probabilidade é próxima de 90%. Essa questão, então, quer saber o seguinte: o sintoma apresentado pela maioria dos pacientes com doença do refluxo é, como eu comentei, as manifestações clínicas típicas, pirose e regurgitação, mas dentre essas duas manifestações, a mais comum é a pirose. Manifestações clínicas típicas, pirose, regurgitação, o paciente
tem esses sintomas, você vai sempre pensar na doença do refluxo gastroesofágico. E nós temos as manifestações atípicas. O paciente pode ter uma tosse crônica, geralmente essa tosse é principalmente ao deitar. Pode ter aquela sensação de pigarro na garganta, isso é muito comum. Rouquidão, disfonia. Pode ter algum aparecimento de aftas orais, um desgaste no esmalte dentário, otites de repetição, sinusites de repetição. O paciente pode ter crises de asma decorrentes do refluxo gastroesofágico. Pode ter o aparecimento de pneumonias aspirativas e dor torácica. Na apresentação clínica, a associação de sintomas típicos com atípicos ocorre em 30% dos casos. E os sintomas atípicos, isoladamente, ocorrem em apenas 10% dos casos, e essa questão cobra justamente essa informação. Cerca de 30% dos pacientes com sintomas típicos de refluxo terão algum tipo de sintoma extraesofágico, como tosse, rouquidão, broncoaspiração e chiado. Entretanto, qual é o percentual dos pacientes que apresentam apenas sintomas extraesofágicos? Então, sintomas típicos com atípicos ocorrem em 30% dos casos e apenas a presença de sintomas atípicos ocorre em 10% dos casos e por isso a alternativa C está correta. Nós podemos classificar a doença do refluxo em erosiva e não erosiva. A não erosiva é a forma mais frequente, onde o paciente tem sintomas típicos, pirose e regurgitação, mas não tem erosões na endoscopia digestiva alta. E a forma erosiva é aquela que o paciente tem sintomas de refluxo e quando você faz a endoscopia digestiva alta, você encontra erosões no esôfago. O diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágica é clínico. Se você tem um paciente com manifestações clínicas típicas, pirose e regurgitação, o achado desses dois sintomas tem uma sensibilidade de 60% a 70% para o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. Se você tem um indivíduo com sintomas típicos, esse indivíduo tem menos de 40 anos de idade, tem sintomas por mais de uma vez por semana, e a duração desses sintomas é de 4 a 8 semanas, e esse indivíduo não tem sinais de alarme, ou seja, ele não tem perda ponderal, não tem disfagia, não tem anemia, não tem impactação alimentar e não tem sangramento, você fecha o diagnóstico de doença do refluxo sem a necessidade de nenhum outro exame complementar. Então, vou repetir porque isso é importante. Se você tem um indivíduo com menos de 40 anos de idade, com sintomas típicos, e ele não tem sinais de alarme, você fecha o diagnóstico de doença do refluxo sem a necessidade de nenhum exame complementar. Então, esse indivíduo ele pode ser tratado sem a necessidade de nenhum outro exame. Quais são os outros achados que favorecem o diagnóstico de doença do refluxo? Só é aquele indivíduo que tem os sintomas e esses sintomas aparecem após uma alimentação farta, com alimentos gordurosos ou condimentados. Tá bom? Isso é muito importante. Menos de 40 anos de idade. Sintomas típicos, sem sinais de alarme, fechou o diagnóstico de doença do refluxo e a gente vai tratar esse indivíduo sem necessidade de fazer nenhum outro exame. Agora, se você tem um indivíduo com mais de 40 anos ou com sinais de alarme, que eu vou repetir, disfagia, perda ponderal, anemia, impactação alimentar, sangramento, deficiência de ferro, esse indivíduo deve ser submetido a uma endoscopia digestiva alta. A endoscopia digestiva ela é normal na maioria dos pacientes com doença do refluxo. Ela não vai ser feita para fazer o diagnóstico de refluxo. Ela vai ser feita para a gente investigar a presença de complicações da doença do refluxo, para avaliar a presença de uma estenose, de um esôfago de Barré e até mesmo de um tumor gástrico ou esofágico. Ok? Menos de 40 anos, sem sinais de alarme, sintomas típicos, fechou o diagnóstico, não precisa de endoscopia. O paciente tem mais de 40 anos,
tem sinais de alarme, a gente vai fazer a endoscopia para avaliar a presença de complicações da doença do refluxo. Então, como eu já comentei, a endoscopia digestiva alta é o primeiro exame a ser realizado em pacientes com doença do refluxo, se necessário. A endoscopia digestiva ela é necessária para a gente descartar a presença de complicações, como, por exemplo, estenose, esôfago de Barré, câncer e úlcera, ou uma úlcera esofágica ou úlcera gástrica. As principais indicações da endoscopia na doença do refluxo: indivíduos com mais de 40 anos, com sinais de alarme, e naqueles indivíduos que a gente fez o tratamento, ele tem menos de 40 anos, tem sintomas típicos, não tem sinais de alarme, a gente fez o tratamento, mas ele não teve melhora com o uso dos inibidores da bomba de próton. É importante ressaltar, como eu já comentei, que uma endoscopia normal não afasta o diagnóstico da doença do refluxo. Na maioria das vezes, o paciente tem sintomas típicos e tem endoscopia digestiva alta normal. Em 30% a 40% dos casos, o paciente vai ter uma esofagite quando a gente faz a endoscopia, e em 15% dos casos a gente encontra o esôfago de Barré, que já é uma complicação, é uma lesão pré-maligna do esôfago. A endoscopia tem uma baixa sensibilidade para o diagnóstico de doença do refluxo, pois a ausência de achados não descarta a doença. Qual é o achado que caracteriza a presença da doença do refluxo na endoscopia? É a presença das erosões, a presença do esôfago de Barré. Esses achados indicam que o paciente tem doença do refluxo. Mas na maioria das vezes o paciente tem sintomas e tem endoscopia digestiva alta normal. E uma endoscopia digestiva alta normal não afasta o diagnóstico de doença do refluxo. Quais são as principais indicações para a realização da biópsia durante a endoscopia digestiva alta? Nós vamos fazer a biópsia quando temos achados endoscópicos que indiquem o diagnóstico de esôfago de Barré, então uma lesão de cor salmão no esôfago. Vamos fazer também quando temos estenoses e úlceras esofágicas para afastar a presença de um tumor esofágico. Nós podemos também fazer a classificação endoscópica durante a endoscopia. Essa classificação ela é feita quando temos esofagite. E a mais importante, a mais utilizada, é a classificação de Los Angeles, que leva em consideração a extensão das erosões. Então, nós vamos classificar, em relação à classificação de Los Angeles, em grau A, quando temos erosões menores que 5 milímetros, em pregas isoladas. Grau B, quando as erosões são maiores que 5 milímetros, em pregas isoladas. Grau C, erosões confluentes entre mais de uma prega no esôfago distal, ocupando menos de 75% da circunferência. E grau D, quando temos erosões confluentes, ocupando mais de 75% da circunferência do esôfago. E temos também uma outra classificação, que é a classificação de Savart-Miller, que ela avalia tanto a extensão das lesões como a profundidade, assim como a presença de complicações. Um outro exame muito importante, que até pouco tempo era considerado o exame padrão ouro, é a pH-metria. A pH-metria ela consegue fazer o diagnóstico de refluxo. Ela é importante, pois ela correlaciona os sintomas com o refluxo. Então, se você tem, por exemplo, um paciente com sintoma atípico, ele tem tosse, e você quer saber se essa tosse é causada pelo refluxo, você faz a pH-metria. E aí, você vai observar que quando você tem uma redução do pH no esôfago, o paciente apresenta tosse. Então, você pode associar a tosse ao refluxo gastroesofágico. Nesse exame, nós colocamos um catéter no esôfago, e esse catéter identifica as variações do pH esofágico. A pH-metria consegue avaliar a intensidade e a duração do refluxo gastroesofágico. E quando é que a gente vai considerar, então, um refluxo ácido na pH-metria? Quando nós temos uma queda do pH esofágico para menos de 4, por mais de 4 a 5,5% do tempo total de exame. Então, tendo um pH menor que 4 em 4 a 5,5% do tempo total de exame, a gente considera que esse indivíduo tem um refluxo gastroesofágico ácido.
Quais são as principais indicações da pH-metria? Nós vamos solicitar esse exame quando temos persistência dos sintomas, mesmo com o tratamento empírico, em pacientes com endoscopia digestiva alta normal. Nós podemos fazer esse exame para a documentação do refluxo em pacientes com sintomas atípicos, como eu já comentei. Podemos fazer a pH-metria para avaliar a eficácia ou falha do tratamento da doença do refluxo. E podemos fazer também para avaliar a recidiva dos sintomas após o tratamento cirúrgico da doença do refluxo. Quais são as principais limitações, principal limitação da pH-metria? Ela detecta apenas o pH ácido. Ela detecta apenas o refluxo ácido. E é importante lembrar que o refluxo não ácido ocorre em 10 a 20% dos casos. E nós temos agora o exame que é considerado padrão ouro para o diagnóstico, que é a impedância pH-metria. Esse exame, ele combina a pH-metria com a impedância. Ele consegue determinar a natureza das substâncias em contato com o esôfago. E atualmente, como eu já comentei, é considerado padrão ouro. Eu vou mostrar para vocês algumas questões que já foram cobradas em provas de residência, que coloca a pH-metria como padrão ouro. Então, se você tem lá na questão manometria, endoscopia, pH-metria, a pH-metria deve ser assinalada. Mas, se na questão tiver a impedância pH-metria, esse exame atualmente é o padrão ouro para o diagnóstico. A impedância pH-metria, ela consegue avaliar se o refluxo é ácido ou não ácido. E como eu comentei, a pH-metria avalia só o refluxo ácido. A impedância pH-metria consegue avaliar o tipo de material do refluxo, se é líquido, se é gasoso ou se é misto. E também consegue avaliar a direção do refluxo, se é retrógrada ou anterógrada. E consegue também avaliar a extensão esofágica acometida pela doença do refluxo gastroesofágico. Então aqui eu vou apresentar para vocês algumas questões. Essa aqui, por exemplo, é de 2020, que coloca qual o padrão ouro para o diagnóstico da doença do refluxo. Vocês podem olhar aqui que não tem a impedância pH-metria. Então, nesse caso aqui, a gente vai escolher a pH-metria de 24 horas. É o padrão ouro. Então, não é esofagografia, não é endoscopia, não é manometria e não é ultrassonografia. É a pH-metria de 24 horas. Paciente de sexo masculino, 57 anos, apresenta queixas de queimação, referido por vezes regurgitação, ou seja, tem as manifestações clínicas típicas. Com a suspeita de doença do refluxo, o exame considerado padrão ouro para a confirmação diagnóstica é, então, para não esquecer, atualmente a impedância pH-metria é considerado padrão ouro para o diagnóstico. Mas aqui, nessa questão de 2020, nós não temos impedância pH-metria. Então, qual que a gente vai escolher? Nós vamos escolher a pH-metria de 24 horas como padrão ouro para o diagnóstico da doença do refluxo. A manometria é um exame que a gente pode utilizar em alguns casos. Ela não faz diagnóstico de doença do refluxo. A manometria avalia a motilidade do esôfago e é importante para a gente investigar doenças motoras do esôfago, como, por exemplo, a acalásia. Ela não é utilizada para diagnóstico da doença do refluxo. Quando é que a gente vai considerar, então, a realização da manometria em pacientes com doença do refluxo? A gente vai utilizar esse exame para localizar o esfíncter esofagiano inferior para posicionar adequadamente o catéter da pH-metria. Nós vamos solicitar a manometria quando temos um paciente com disfagia e endoscopia digestiva alta normal, para avaliar a presença de distúrbios motores do esôfago, como, por exemplo, a acalásia. E vamos fazer também a manometria no pré-operatório da cirurgia para o refluxo gastroesofágico. Nesses casos, a manometria é importante para afastar condições que contraindicam a realização da cirurgia, como, por exemplo, a acalásia. Então, o paciente vai fazer a cirurgia para o refluxo. Vamos fazer uma manometria para avaliar se esse paciente não tem nenhuma condição que contraindique essa cirurgia. E nós temos também a cintilografia, que pode ser utilizada para avaliar pacientes com doença do refluxo. Nesse exame, o indivíduo ele ingere alimentos radiomarcados com tecnésio 99.
A cintilografia ela tem uma menor sensibilidade quando comparada com a pH-metria, mas tem a vantagem de não ser invasivo e tem baixa radiação. Então é um exame bem interessante para a gente avaliar a doença do refluxo gastroesofágico em crianças. E agora eu vou falar um pouco do tratamento. Quais são os principais objetivos do tratamento da doença do refluxo? Melhorar os sintomas do paciente, melhorar a azia, melhorar a pirose, melhorar a tosse, melhorar as crises de asma e cicatrizar a mucosa quando temos lesões na mucosa esofágica. Nós temos as medidas comportamentais no tratamento da doença do refluxo. Algumas dessas medidas comportamentais hoje são muito discutíveis e alguns autores contestam a indicação dessas medidas comportamentais no tratamento da doença do refluxo. Algumas medidas são muito importantes e realmente melhoram a doença do refluxo. Perda de peso vai ser muito importante para esse paciente. Como eu já comentei, a obesidade é um importante fator de risco para a doença do refluxo, pois aumenta a pressão intraabdominal. E o paciente deve interromper tabagismo e interromper etilismo, pois o tabagismo e o etilismo são fatores de risco para o aparecimento da doença do refluxo. Uma outra medida que geralmente se recomenda é reduzir o consumo de carboidratos, gorduras e condimentos. Essas orientações são consagradas, mas são pouco efetivas. E cada vez mais, menos consensos e menos autores indicam essa recomendação. Então, atualmente, essas recomendações a gente sabe que são pouco efetivas e, na maioria das vezes, nem precisam ser dadas aos pacientes. Uma outra recomendação clássica é suspender a ingestão de frutas, cítricas, café e chocolate. Estudos populacionais mostram que estudos populacionais não mostraram piora dos sintomas com a ingestão desses alimentos. Então, atualmente, essas medidas não devem ser estimuladas nos pacientes com doença do refluxo. As orientações alimentares em pacientes com doença do refluxo gastroesofágico devem ser individualizadas. Outras medidas comportamentais que são importantes, que realmente melhoram a doença do refluxo, é alimentar-se em um período mínimo de 2 horas antes de se deitar. Então, se o indivíduo vai se deitar às 10 horas, ele deve se alimentar até às 8 horas da noite. E elevar a cabeceira da cama também pode ajudar na melhora da doença do refluxo. Em relação ao tratamento medicamentoso, os inibidores da bomba de prótons são os medicamentos de primeira escolha para o tratamento da doença do refluxo. Esses medicamentos promovem uma maior supressão da secreção ácida quando comparados com os bloqueadores H2. Eles também promovem uma maior cicatrização de feridas e um maior alívio dos sintomas do refluxo quando comparados com os inibidores H2. Nós temos várias opções, temos omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol e o deslanzoprazol. E qualquer um desses medicamentos podem ser utilizados no tratamento da doença do refluxo. É importante lembrar que essas medicações devem ser tomadas sempre em jejum, 30 a 60 minutos antes do café da manhã. Como efeitos adversos, os mais comuns são cefaleia, diarreia, dor abdominal, constipação, náuseas, tontura e flatulência. E os estudos, a maioria dos estudos, não mostraram diferença de eficácia entre os diferentes inibidores da bomba de prótons na melhora dos sintomas e cicatrização das feridas. Então você pode escolher qualquer um dos inibidores da bomba de prótons. Esses medicamentos também podem aumentar o risco de infecção por Clostridium difficile, causando a colite pseudomembranosa. Os inibidores da bomba de prótons podem aumentar o risco de pneumonia comunitária em idosos e pode reduzir a absorção de cálcio e de vitamina B12. Os inibidores da bomba de próton também inibem a isoenzima CYP2C19, que ela faz parte do citocromo P450. Ao inibir essa isoenzima, os inibidores da bomba de próton podem reduzir o efeito do clopidogrel e aumentar o efeito da varfarina, da fenitoína, do diazepam e do cetoconazol.
Outras medicações que podem ser utilizadas são os antagonistas do receptor H2, como por exemplo a ranitidina. Essas medicações podem ser associadas aos inibidores da bomba de próton quando vamos utilizar essas medicações a longo prazo. O objetivo dessa associação é justamente usar menores doses dos inibidores da bomba de prótons. E vamos utilizar esses medicamentos, os antagonistas do receptor H2, quando temos contraindicação ao uso dos inibidores de bomba de prótons. Podemos também, em alguns casos, utilizar os procinéticos. Eles são segunda linha no tratamento da doença do refluxo, sendo que dentre os procinéticos, a metoclopramida é a mais efetiva, mas quando utilizada a longo prazo pode causar sintomas extrapiramidais. Esses medicamentos devem ser sempre utilizados em associação aos inibidores da bomba de prótons. E vamos utilizar principalmente naqueles pacientes que têm sintomas de refluxo com sintomas de gastroparesia, saciedade precoce, plenitude pós-prandial. Temos metoclopramida, domperidona. Então, essas medicações podem ser utilizadas principalmente quando pacientes têm sintomas típicos também de gastroparesia, saciedade precoce e plenitude pós-prandial. E temos ainda, no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, os moduladores do esfíncter esofagiano inferior. Essas medicações vão ser utilizadas quando os pacientes são refratários ao tratamento com inibidores da bomba de prótons. Como exemplo, temos o baclofeno, que é um relaxante muscular com ação central. Essa medicação, ela impede o relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. E a limitação para o seu uso é principalmente os efeitos adversos, sendo os principais sonolência, confusão mental, tremores e vertigens. Quando temos pacientes com menos de 40 anos, com sintomas típicos e sem sinais de alarme, como eu já comentei, a gente não vai fazer nenhum outro exame e vai tratar esse indivíduo com uma dose habitual do inibidor da bomba de prótons por 8 semanas. Se o paciente tem apenas uma melhora parcial, nós podemos dobrar a dose da medicação, utilizando o medicamento antes do café e antes do jantar. E temos ainda o tratamento cirúrgico. Quando é que a gente vai indicar o tratamento cirúrgico para a doença do refluxo? Quando temos falha no tratamento clínico, quando o paciente tem o desejo em descontinuar o medicamento, quando ele faz uso crônico do remédio e ele não quer mais fazer esse uso crônico, quando o paciente tem sintomas respiratórios crônicos como broncoaspiração, tosse, laringite e asma. Vamos indicar também quando o paciente tem uma esofagite grave ou estenose péptica refratária à terapia medicamentosa e quando o paciente tem esôfago de Barré, mais sintomas refratários ao tratamento medicamentoso. Essa questão quer saber o seguinte: sobre a doença do refluxo, assinale a correta. O pH esofágico normal durante a monitorização de 24 horas descarta o refluxo gastroesofágico. Para o seu diagnóstico, é necessário o aparecimento de esofagite? Está incorreta. Então, muitas das vezes, a endoscopia digestiva alta é normal e o paciente tem doença do refluxo. Ao contrário da rinocinosopatia, a otite média recorrente não integra suas manifestações extraesofágicas? Incorreta. Então, nós temos como manifestações atípicas, tanto a sinusite como a otite. O ganho de peso pode ser causa do início dos sintomas? Alternativa correta. Então, a obesidade é um fator de risco para o aparecimento da doença do refluxo gastroesofágico e, por isso, a alternativa correta, a alternativa D. Mulher de 52 anos apresenta queimação retroesternal e regurgitação há 5 anos. Inicialmente, cerca de 3 vezes na semana a 1 ano diariamente. O quadro é desencadeado minutos após a alimentação ou quando a paciente fica estressada e melhora com o uso de antiácidos, os quais utiliza sob demanda desde o início dos sintomas. Relata rouquidão há mais de 10 anos. Então, ela tem sintomas típicos, ela tem azia, pirose e regurgitação e tem também rouquidão, ela tem manifestação também atípica. Ela é fumante, que é um fator de risco, ela é obesa, que também é um fator de risco para a doença do refluxo.
Além das orientações dietéticas e comportamentais, a conduta inicial mais adequada é: essa paciente, ela tem mais de 40 anos. Ela tem sintomas típicos, atípicos, tem fatores de risco, mas tem mais de 40 anos. Então, ela deve ser submetida a uma endoscopia digestiva alta. Submetida ao exame, também já pode iniciar o uso dos inibidores da bomba de prótons e, por isso, a alternativa correta: prescrição do inibidor de bomba de prótons, que é a medicação de primeira escolha, e realização da endoscopia, que é o primeiro exame quando a gente vai avaliar a endoscopia, não avaliar a doença do refluxo. Esse exame muitas das vezes não faz o diagnóstico do refluxo e é utilizado para a gente avaliar a presença de complicações. Quando é que a gente deve sempre fazer a endoscopia? Mais de 40 anos e quando o indivíduo tem sinais de alerta. Paciente com queixas sugestivas de doença do refluxo é tratado de forma empírica com o inibidor da bomba de prótons. É submetido à endoscopia digestiva alta e o resultado foi normal. Nessa circunstância, qual é a conduta mais adequada? Então, é um paciente que já está sendo tratado, ele fez a endoscopia, não tem nenhuma complicação e ele tem sintomas típicos. Então, ele pode ser tratado com o inibidor de bomba de próton. Então, a gente vai manter esse tratamento por um tempo mais prolongado. A doença do refluxo é comum e o tratamento de eleição é medicamentoso, acompanhado de medidas comportamentais. Todavia, em algumas situações, o tratamento cirúrgico está indicado. Das alternativas abaixo, qual consiste na indicação cirúrgica absoluta? Vamos lembrar então das principais indicações: falha no tratamento clínico, desejo do paciente em descontinuar o tratamento medicamentoso crônico, sintomas respiratórios crônicos como broncoaspiração, tosse crônica, laringite e asma, esofagite grave ou estenose péptica refratária à terapia medicamentosa e esôfago de Barré, mais sintomas refratários ao tratamento medicamentoso. Então, alívio dos sintomas com inibidores da bomba de prótons. Se o paciente teve alívio dos sintomas, a gente não vai indicar. Esôfago-manometria alterada também não, dor torácica alterada não. Então, pneumonia aspirativa de repetição é uma indicação de tratamento cirúrgico da doença do refluxo. Paciente de 23 anos, obesa, que é fator de risco, há 2 meses com pirose e regurgitação, ou seja, manifestações clínicas típicas. Ela realizou uma endoscopia que evidenciou esofagite grau B de Los Angeles. A melhor opção terapêutica é a medicação de primeira escolha, são os inibidores da bomba de próton, alternativa B correta. Essa paciente, por exemplo, ela tem menos de 40 anos, tem sintomas típicos, então, na teoria, a gente poderia fazer o tratamento empírico sem a necessidade da endoscopia digestiva alta. Era isso então que eu tinha para falar para vocês sobre a doença do refluxo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.